prazer de chamar aqui meu irmão Alexandre Ortega. À vontade, meu irmão. Boa noite. Vamos de novo, tá muito fraco. Boa noite! Show de bola, agora ficou bom. Quem é aqui que quer saber qual é o seu superpoder hoje? Quem quer descobrir? Ah, então eu não vou falar, é pouca gente. Achei que tinha mais. Os outros já sabem, então, é por isso. Ah, então tá, senão eu não ia falar, não vale a pena, né? Ia ser só 2, 3 pessoas. Bom, eu digo para vocês que nós vamos chegar nessa parte, mas preciso deixar claro que talvez alguns ainda saiam daqui hoje sem saber qual é o seu superpoder. Mas sairá com as perguntas certas. E aí vai ter um caminho para chegar lá. Porque para descobrir o superpoder da gente, depende da gente. Então, vou fazer primeiro, eu vou me apresentar. Vamos ver se eu acerto aqui com o controle. Aqui. Então, sou palestrante, sou treinador comportamental, faço trabalho nas empresas, ajudamos, como o Herbert falou, ajudamos os times a ter mais performance, a melhorar a comunicação, todas as áreas e todas as necessidades para as equipes terem alta performance. Mas antes de falar o que eu faço, eu preciso dizer quem eu sou. Porque há pouco tempo eu descobri que é muito mais importante quem eu sou do que o que eu faço. Se eu não souber quem eu sou, eu não vou fazer bem o que eu estou fazendo. Então, eu vou primeiro dizer que eu sou um dos filhos de Francisco, mas não sou irmão lá dos caras do filme lá, não. Não sou irmão do Zezé de Camargo, do Luciano, nada disso. Sou filho desse Francisco aqui, ó, um verdureiro lá de Porto Alegre. Sou filho também, há 52 anos, da dona Vera, uma dona de casa que criou 3 filhos. Meu maior case de sucesso, 34 anos de relacionamento com a Déia. Adoro estar junto do meu time. Sou pai há 25 anos da Alexia e há 22 anos da Bruna e da Brenda. Agora sim, posso falar o que eu já fiz na vida. Tive a sorte de, muito cedo, aos 19 anos, entrar numa multinacional, onde tive experiências, treinamento e comecei a me desenvolver, assim, bem cedo. Aprendi bastante nos primeiros 2 anos, mas aquilo lá não era o suficiente para mim, porque lá eu trabalhava como técnico, porque a minha formação era técnico em eletrônica. E eu trabalhava com máquinas, mas precisei já no início ter contato com pessoas, contratar, treinar pessoas, isso com 19 anos. Então, quando chegou no final de 2 anos, eu já tinha aberto a filial da empresa em Porto Alegre e já tinha 15 funcionários. Só que nesse período eu descobri que eu não gostava de trabalhar com máquinas. Eu gostava de trabalhar com gente. Eu gostava de falar com pessoas. Trabalhar com máquinas era entediante. Aquilo não me preenchia. E aí, então, pedi para sair daquela empresa e entrei numa seleção que tinha 200 candidatos e 2 vagas para ser representante comercial. Detalhe, eu nunca trabalhei com vendas. Achava que eu nunca tinha trabalhado com vendas. Mas, na verdade, eu já tinha trabalhado com meu pai, verdureiro, que trabalhou a vida inteira como vendedor, atendendo clientes, ia de casa em casa entregando frutas, verduras, e eu, nas minhas férias, eu adorava trabalhar com ele. Era o tempo que eu tinha para ficar junto dele, porque ele trabalhava 14 horas por dia. Então, eu já tinha uma escola de vendas. E, para surpresa de muita gente, no final da seleção de 200 candidatos, eu fiquei com uma das 2 vagas e entrei em outra multinacional, na Vurt do Brasil. A sede é em Cotia, aqui no Brasil. E, de novo, tive a oportunidade de muito treinamento. Tinha treinamentos contínuos, todos os meses nós nos reuníamos e nos melhorávamos. E assim a gente foi avançando. E eu fiquei mais 5 anos nessa empresa. Depois entrei para a área do empreendedorismo. Quando a Déia engravidou da Alexia, nós abrimos uma loja de bebê e gestante.
E foi muito bom por muito tempo. Foi uma coisa muito boa para nós, onde a gente aprendeu e evoluiu por muito tempo. Mas eu preciso dizer para vocês... Desculpa que eu me passei aqui. Piorou. Mas eu preciso dizer para vocês que um investimento de 2 quilos de alimento mudou a minha vida. Porque assim como alguns aqui, eu já tive muitos picos e muitos vales na minha vida. E o meu último vale foi em 2020. Eu trabalhava com veículos, eu fazia intermediação de veículos, veículos de luxo. Eu tinha um capital de giro. Só que a partir de 2020, esse negócio começou a ter problemas. Eu comecei a ter prejuízos, comecei a perder dinheiro. Só que quando isso começou, e durante muito tempo, eu não dividi isso com a minha mulher. E eu fui tentando resolver, com as minhas habilidades que eu tinha no momento, com a cabeça que eu tinha naquele momento. Só que cada vez que eu tentava resolver o prejuízo, eu aumentava o prejuízo. E ao final de quase 3 anos, nesse ciclo, eu tive que abrir o jogo. Tive que chamar minha mulher e dizer para ela, ó, além de não ter o capital de giro, ainda tem uma dívida. E isso quase custou a nossa relação. Pelo dinheiro? Não. Dinheiro era bastante, mas não ia ser isso. Mas pela quebra de confiança de não ter dividido essa informação. Só que eu não dividi por quê? Aí veio as minhas perguntas. Eu preciso descobrir por que eu fiz tantas escolhas erradas. Por que em tão pouco tempo eu perdi tanto dinheiro? Por que eu fiz negócio com as pessoas erradas? Aonde estava a minha cabeça? Como que isso aconteceu? Como que eu não me dei conta disso? Como que eu não percebi? E aí eu comecei a me fazer essas perguntas. Só que o que acontece quando a gente está quebrado, com a autoestima lá embaixo, culpado, se questionando, a pressão dentro da gente, o emocional da gente abalado. Quando o emocional da gente está abalado, o que acontece no corpo da gente? Doenças. Foi então que, em maio de 2023, eu recebi um diagnóstico. Eu fiz um exame, uma biópsia, e em 5 das 6 amostras da minha próstata tinham células tumorais. Aos 51 anos, há um pouco mais de um ano atrás, eu recebi esse diagnóstico. Vocês imaginam como é que ficou a minha cabeça? Não. Só que, para minha sorte, esse não era o primeiro vale da minha vida. Eu já tive muitos outros antes. Essa é a vantagem de ter um pouco mais de idade. E todas as vezes que tiveram os outros vales, eu procurei a minha espiritualidade, procurei a Deus. E estudando minha espiritualidade, eu entendia que tudo que acontece, todos os problemas que acontecem na vida da gente, não vem para derrubar a gente. Não vem para acabar com a gente. Eles vêm para nos ensinar. E que a gente precisa aprender com esses erros. Esse é o objetivo. Não é para acabar com a gente. E eu tinha essa consciência. Só que por último eu já estava pedindo para Deus assim, tá, Deus, já entendi, fiz um monte de coisa errada, tenho que aprender com meus erros, mas não dá para gastar um pouquinho menos para aprender, não dá para doer um pouquinho menos. Não tem uma forma de eu gastar um pouquinho menos e aprender um pouquinho mais, doendo um pouquinho menos. E aí Deus me respondeu. Eu recebi no Instagram um convite para assistir uma palestra de inteligência emocional. E o ingresso para essa palestra era 1 quilo de alimento. Fui eu e a Deia, 2 quilos de alimento. Essa palestra era do Fry, muita gente conhece aqui. Fomos para lá, uma palestra de 3 horas. No final dessa palestra, eu já comecei a entender um pouquinho o que tinha acontecido comigo. Isso despertou mais vontade ainda e mais interesse pelo tema de inteligência emocional. Final da palestra, a Deia nos escreveu e nós fomos para a imersão em julho de 2023. Ao sair dessa palestra, eu já saí com a minha cabeça muito melhor. Já entendendo, pelo menos a culpa já estava diminuindo, mas ainda a culpa estava lá.
Fomos para a imersão em julho de 2023, e no dia 22 de agosto de 2023, eu fui fazer a minha cirurgia para retirar a próstata. Fui com uma fé inabalável de que daria tudo certo. Porque quando a gente saiu da imersão, nós saímos de lá com muita vitalidade. Saímos de lá com muita positividade. A minha culpa ficou lá. Eu não carregava mais essa culpa. A origem da minha doença não estava mais comigo. E eu fui para essa cirurgia com muita fé. O resultado da cirurgia foi 100% de cura. Só que essas cirurgias normalmente elas deixam sequelas. Algumas limitações quando se faz esse tipo de cirurgia. Vocês sabem quantas sequelas e quantas limitações eu fiquei? 0. 35 dias depois eu já voltei a correr 5 km, já fazia musculação e já fazia outras coisas que eu não posso comentar aqui porque está sendo gravado. Acho que não seria o ideal de fazer isso. Mas a vontade de descobrir cada vez mais sobre inteligência emocional, para poder errar menos, para que meus erros custassem menos, continuou. E eu continuei estudando, continuei me preparando, continuei buscando pessoas que pudessem me mostrar o caminho da onde eu queria chegar. Essa foi a minha motivação. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu tive a mentoria do Fry, depois eu entrei na mentoria do Herbert, e eu estou aqui hoje falando com vocês. Porque na mentoria do Herbert eu entendi que aquelas coisas que a gente acha que é banal, que acontece na vida da gente, que é uma coisa normal e trivial, para nós é trivial, para nós é banal. Para nós aquilo ali não representa quase nada. É uma coisa simples da minha vida. Mas ela pode servir de exemplo e pode ajudar muita gente. E isso me motivou a estudar cada vez mais e poder estar aqui hoje dividindo essa história com vocês. Porque essa história pode tocar algum de vocês e pode servir para que vocês não sofram a mesma coisa que eu sofri, ou pelo menos não cometam os mesmos erros. Ou erros mais baratos, pelo menos, né, gente? Pelo menos que os erros custem um pouquinho menos, que sejam mais baratos, né? Vamos combinar. Então, nessa busca, eu comecei a estudar, e aí o tema que eu pensei para hoje, eu quero começar fazendo uma pergunta aqui. Quem aqui acredita que toma as suas decisões, que faz as suas escolhas com total consciência? Quem aqui que é dono do seu nariz, como dizia quando eu era mais velho, assim, mais novo, assim, né? Quem aqui é dono do seu nariz e faz as suas escolhas de uma maneira consciente? Quem aqui acha que é consciente nas suas escolhas? Muito bem. Eu gostaria de mostrar para todo mundo aqui que aproximadamente, segundo os estudos lá na Califórnia, de neurociência, que nos dias de hoje, um adulto toma, em média, 35 mil decisões. Quem aqui lembra das últimas 25 mil decisões que tomou hoje? Alguém aqui tem esse controle? E mais ainda, gente, dessas 35 mil decisões, ou da maioria das decisões que a gente toma, apenas 5% são conscientes. E esses 5% são influenciados ainda pelos outros 95%. Pode olhar para a mulher agora e dizer, eu sei, 5% de mim sabe que eu não posso tomar cerveja. Mas 5 contra 95 não é justo, cara. Não é justo. Eu sei que carne gorda faz mal, mas é 5 contra 95, cara. Não tem. Não é justa essa briga aí. Só que, gente, mesmo que a gente tome só 5% das decisões, nós somos responsáveis por 100% das nossas escolhas. E por 100% do resultado que as nossas escolhas trazem. Isso se chama autorresponsabilidade. E a gente precisa entender o que é autorresponsabilidade. Então, com isso, aquela culpa que já não tinha, já deu mais uma melhoradinha aqui na inteligência emocional.
de quem está aqui falando com vocês. Mas eu queria mais. E aí eu continuei estudando e descobri que o cérebro humano pesa, em média, 2% do peso total do nosso corpo. Só que ele gasta de 20% a 25% de toda a energia que a gente tem. E ele gasta tudo isso de energia, só que ele tenta o tempo todo economizar energia. O cérebro procura o tempo inteiro economizar energia. Por isso que o nosso 5% consciente, que nem a Karine falou hoje de manhã, nosso 5% consciente sabe que a gente precisa fazer exercícios. Que exercícios físicos vão fazer bem para a nossa saúde. Vão aumentar o nosso tempo de vida, vão aumentar a nossa qualidade de vida. Mas é 5 contra 95. E por que a gente tem dificuldade? Porque toda vez que a gente quer adquirir um hábito novo, o nosso cérebro vai passar trabalho. Até esse hábito se tornar automatizado para ele ir para o lado lá dos 95%, que é automatizado, que a gente faz automaticamente, ele gera muito desgaste de energia. Qual é a dica, então? A gente procurar facilitar os hábitos que a gente quer adquirir, a gente facilita. Quero fazer academia? Não adianta ir para a academia mais massa que existe e ter que pegar 5 quilômetros de trânsito para chegar na academia. É muito esforço para chegar lá. O meu cérebro vai me boicotar. Eu vou me matricular, vou pagar a mensalidade, vou 1, 2 vezes, na terceira eu não vou mais. Isso funciona com vícios também. Se eu tenho vício do refrigerante, eu não vou mais comprar refrigerante. Eu não vou deixar refrigerante lá na geladeira de casa. Porque cada vez que me der vontade de tomar refrigerante, vai ser muito trabalho eu ter que sair, ter que ir no mercado, comprar, voltar. Eu vou gastar muita energia para isso. Então a gente precisa facilitar o hábito novo que a gente quer adquirir e dificultar aquele vício ou aquele hábito ruim que a gente quer abandonar. Faz sentido isso para vocês, gente? Muito. A gente precisa agora, vai o máximo que puder. Vai o máximo. Agora vê onde se vê que você está apontando. Pega um ponto de referência aí na sala. E aonde se vê que você está apontando no mapa. Antes de voltar. E aonde se vê o computador da mão direita que você está apontando. Lá atrás. É onde está apontando. Marca um ponto de referência aí. Marcaram o ponto de referência? Cabeça, punho, ponta, troco. Não muito não. Só começo. Agora. Agora você necessita. Entenderam? É para abrir os olhos antes, não? Então agora, eu vou falar. Então não é para fazer um. Só para pensar. Só para mentalizar o que você vai fazer. Então, por favor, feche os olhos agora. Agora imagine que eu estou estendendo. Como vocês fizeram antes. Só imagina. Agora estenda os braços, comece a girar. Não, não é para estender, é só para imaginar. Não é para fazer, é só para pensar. Agora imagine vocês fazendo um movimento de novo.
Vai virando, vai virando. Isso. Chegou no limite que vocês tinham chegado. Lembra do ponto de referência? Agora, vai mais um pouquinho. Isso. Um pouquinho mais agora. Vocês conseguem mais. Mais um pouquinho. Tá doendo? Pouquinho mais agora, porque depois começa a doer, ainda vai mais um pouquinho. Muito bom. Agora volta. Continua com os olhos fechados. Agora é para fazer. Não é só para pensar, agora é para fazer. Com os olhos fechados. Estenda os braços. Olhos fechados, olhos fechados. Não é... Eu falei, é para abrir os olhos só quando eu disser para abrir. Olhos fechados. Estenda o braço de novo. E agora lentamente vão girando. Olhos fechados. Vai girando. Vai girando. Vai girando. Agora mais um pouquinho. Um pouquinho mais. Vocês conseguem mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Só mais um pouquinho. Tá doendo, eu sei. Mas vocês conseguem um pouquinho mais ainda. Só um pouquinho. Se não ouvir nenhum estralo, pode continuar. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tá bom agora. Pare aí onde vocês estão. Pode abrir os olhos agora. Abram os olhos. Podem abrir os olhos. E aí? Foi mais ou foi menos do que antes? Foi um pouquinho mais? Foi muito mais? Podem sentar. Gente, isso é muito importante, porque não adianta só a gente ter conhecimento, é importante a gente sentir o que a gente está aprendendo. Porque o que a gente sente, a gente não esquece. E agora, toda a teoria que eu falei antes, a gente pode entender que durante a nossa vida toda, o nosso cérebro foi nos poupando. Durante a nossa vida inteira, a gente não atingiu o máximo do nosso potencial. Poucos de nós aqui conseguiu atingir o nosso máximo. Ou seja, a gente tem muito mais para fazer. Nosso potencial é muito maior do que aquilo que a gente acha que a gente pode fazer. Imagine agora, se nos últimos 20 anos, nós tivéssemos produzido 20% a mais. E melhor ainda, se nesses últimos 20 anos a gente tivesse pegado esses 20% a mais, não tivesse torrado, não tivesse incorporado nas nossas finanças pessoais, tivesse investido esses 20% a mais, com juros e dividendos de 20 anos, seria bom ou não? Mas a gente só tem essa informação agora. Alguns, né, só receberam essa informação agora. Eu recebi há pouco tempo essa informação. Faria diferença? Então eu tenho uma boa notícia para vocês. A maioria de nós aqui ainda tem mais uns 50 anos pela frente. Ainda podemos usar essa informação e aplicar na nossa vida. Ainda dá tempo. Só que conhecimento, só o conhecimento não resolve. A gente precisa ter atitude. A gente precisa pegar o conhecimento e botar na prática. A gente precisa se experienciar. A gente precisa evoluir. Senão não adianta nada conhecimento. Conhecimento sem ação não gera resultado. O resultado é conhecimento com ação, com prática, com a mão na massa, que nem os meninos fizeram. Olha o resultado deles. Quem ia acreditar neles? Se eles chegassem com uma proposta inicial lá, quem é que ia acreditar no potencial deles? Quem é que ia investir no negócio deles? Eles acreditaram. Só que além de acreditar, eles não prestaram atenção nos limites que eles tinham, financeiros, físicos, nada disso. Eles se apaixonaram pela ideia deles e foram atrás. Quando eles deram o primeiro passo, os recursos vieram. Isso que a gente precisa fazer. A gente precisa dar o primeiro passo. Senão os recursos não chegam. Agora vem a pergunta. Quem aqui e como a gente faz para descobrir o nosso superpoder? Talvez a gente não saiba a resposta, mas existem algumas perguntas que podem nos ajudar. O que eu faço com muita facilidade?
que eu faço com mais facilidade do que os outros? O que eu gosto tanto de fazer que eu faria de graça? O que quando eu estou fazendo eu não vejo o tempo passar? Que eu estou em flow. O que eu desisti de fazer porque alguém disse para mim que aquilo não ia dar dinheiro? Que aquilo não ia valer a pena? Essas são as pistas. Talvez a gente ainda saia daqui sem saber. Mas a gente já sabe quais são as perguntas que vão nos levar às respostas. Porque sem as perguntas certas, a gente nunca vai chegar nas respostas. E se a gente não fizer essas perguntas para nós nunca vamos descobrir essas respostas. Ninguém vai descobrir. E a gente foi treinado, foi formado culturalmente para não fazer essas perguntas. A gente foi formado e foi treinado para fazer o que todo mundo faz. Estudar, fazer uma faculdade, conseguir um bom emprego e passar o resto da vida nesse emprego. Essa era a métrica, pelo menos quando eu estudei era assim. Agora é um pouquinho diferente, mas não é muito mais diferente. E eu acho que tinha que ser muito diferente. Tinha que ser muito melhor. Mas ainda é assim. Mas a gente pode mudar isso. Através do conhecimento, a gente pode mudar isso. E se a gente descobrir o que a gente gosta, o que a gente faz com amor, com dedicação, e se a gente conseguir pegar isso e direcionar, e colocar isso na direção certa, se a gente encontrar os guias que já fizeram o que a gente quer fazer, para essas pessoas nos dar as pistas do caminho para a gente chegar lá. A gente vai chegar lá muito mais rápido. A gente vai chegar lá com mais facilidade. Não vai ser fácil, mas vai ser mais fácil. Porque as pessoas já chegaram lá. Elas já trilharam, já abriram esse caminho. Quando a gente vai fazer uma trilha, não é muito melhor a gente fazer uma trilha onde já abriram um caminho, onde já um monte de gente passou? Não é muito mais fácil? Essa é a pegada. Então eu descobri tudo isso. Olha que bacana quando a gente resolve estudar. Olha que bacana quando a gente olha para as dores da gente e ressignifica isso. E por que a gente não faz isso? Por que a gente não se valoriza? Por que a gente não procura fazer aquilo que a gente realmente ama? Aquilo que a gente realmente tem vontade de fazer? Vocês conseguem imaginar, por exemplo, o Usain Bolt sentado numa mesa de escritório, sendo auxiliar do departamento financeiro? Olha que desperdício que ia ser isso. Se ele ficasse 30 anos trabalhando lá, ele nunca ia ter dinheiro. Ele nunca ia ser conhecido. Agora, talvez, se pegasse uma pessoa com as características parecidas com a dele e botasse para cuidar das entregas, provavelmente seria melhor do que o Mercado Livre, não? Então, gente, a gente precisa fazer essas perguntas. A gente precisa olhar para dentro da gente, ver o que está lá dentro. Antes do que o que a gente vai fazer, a gente tem que saber o que a gente é, o que a gente realmente quer, o que vibra aqui dentro da gente. Se não der para mudar hoje, não tem problema, planeja a mudança. Não faz que nem os meninos se atiram lá na piscina sem água, mas planeja essa mudança. Descobre o que te faz sentido e planeja essa mudança. E começa aos poucos. E se não tiver oportunidade para ganhar com isso, faça de graça. Porque se você faz de graça, você está treinando. E quando você está treinando aquilo que você ama fazer, você vai ficando melhor ainda. E o que é mais fácil? Tu ficar melhor naquilo que tu gosta de fazer ou tu tentar melhorar aquilo que tu detesta fazer? Aonde tu vai ter mais resultado? O que foi dito aqui hoje, quando chega numa empresa para mudar os processos? Tem que colocar as pessoas certas no lugar certo. Senão não vai resolver. Jesus estava num local de pregação e um pai chegou e pediu, se ajoelhou aos pés dele e pediu para ele: mestre, cure meu filho. Ele é lunático. Ora ele cai no fogo, ora ele cai na água. Eu apresentei ele a seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo.
Jesus, então, disse ao pai que trouxesse o filho, repreendeu o mau espírito que estava atrapalhando, e o menino imediatamente ficou curado. Depois os apóstolos se reuniram com o mestre e perguntaram para ele: mestre, por que nós não fomos capazes de curá-lo? E Jesus disse para eles: pela falta de fé que vocês têm. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para a montanha: passe daqui para lá, e ela passaria. E essas montanhas, gente, não são as montanhas que a gente enxerga de verdade. Essas montanhas são o medo de errar, o medo da rejeição. Essas são as montanhas que a gente precisa transportar. Só que para transportar essas montanhas, a gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé em Deus. A gente precisa lembrar que Jesus disse que nós temos essa capacidade de fazer os milagres. Só que a gente só vai fazer esses milagres se a gente tiver fé em Deus e se a gente tiver fé na gente. Porque se eu não me valorizar, se eu não souber o que eu quero, se eu não tiver fé em mim, quem vai apostar em mim? Quem ia apostar nos meninos? Imagine você com o superpoder de usar a criatividade e a tecnologia para resolver problemas. Imagina se você tiver o superpoder de curar uma pessoa que está em depressão através de uma análise. Imagina você ter o superpoder de criar uma marca para o negócio das pessoas e essas pessoas ficarem felizes, vibrarem com isso. Imagina você entender como que funciona o cérebro dos adolescentes e ajudar eles a fazer essa travessia para eles chegarem à vida adulta. Esses são os nossos superpoderes. Só que se a gente enterrar o nosso talento, a gente nunca vai poder transbordar. A gente nunca vai ter o superpoder de ajudar ninguém. E se o nosso talento estiver enterrado, até o básico vai ser tirado de nós. Foi dito aqui hoje. Então, gente, não escondam mais o superpoder de vocês. Mostrem esse superpoder. Compartilhem com a gente, que nem vocês estão compartilhando aqui hoje. Muitos aqui já descobriram o seu superpoder. E estão compartilhando aqui com a gente. E eu espero, sinceramente, que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho hoje com vocês. Porque se Deus usou esse instrumento aqui hoje e tocou o coração de alguns de vocês, já valeu a pena estar aqui hoje. Eu só dar um playzinho aqui. Bom, gente, eu vou pedir então para vocês, quem puder me seguir no Instagram. Em breve eu pretendo lançar uma mentoria do Superpoder. E quem me chamar no direct vai receber em primeira mão quando eu lançar a mentoria. Vai ter a oportunidade de ter acesso a ela em primeira mão. Eu vou pedir um outro favor para vocês, que todo mundo, mais uma vez só, fique de pé. E que fiquem nessa posição aqui, ó. Não precisa... Ninguém está em forma igual a você. Não dá para ficar nessa posição. Essa é a posição do poder, gente. Todos vocês aqui têm grandes poderes. Mostrem esses poderes. Mostrem para o mundo o poder de vocês. Não é legal a sensação de ter poder? Vocês já têm. É só procurar e mostrar para todos nós aqui. Lembre-se disso. Vocês têm o superpoder. Vamos para a foto agora, então? Uhul! Foto e vídeo. Cadê o celular? Cadê seu celular? Que é o meu? Aí. Como é? Então vai ser o que? A frase, eu sou super-herói? Eu tenho superpoder? Como é que vai ser isso aí? Pode ser pro alto e avante? Você que sabe. O Alexandre aí, Alto e quem manda ficou legal? Alto e avante.
Pode ser. Ó, vamos fazer assim, ó. Pro alto e avante, todo mundo faz assim na hora que eu virar o vídeo daí. Show. Tá? Pro alto e avante, como o Superman faz, né? Eu acho que vai ficar. A direita. Pode agora usar a direita e a esquerda, quem quiser aí, tá? Cada um com a sua direita aí, mas tudo bem. Tá tudo certo. Tá pronta? Bom, gente, eu acabei de fazer uma palestra aqui no Talk Day sobre descubra o seu superpoder. E agora o pessoal vai mostrar aqui como que todo mundo ficou aqui hoje, no Talk Day. Pro alto e avante! Bom demais! Esse é o homem. Muito obrigado, irmão. Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço.